Curtas de terror para quem curte. Ao longo dos dias, muitas histórias e relatos nos chegam, alguns longos, outros médios. No entanto, também recebemos histórias muito curtas, algumas que duram apenas alguns segundos. Mas o fato de serem curtas não significa que não sejam assustadoras, pois essas também têm seu lado aterrorizante. Por essa razão, neste vídeo compartilharemos essas histórias que nos foram enviadas por inscritos. Portanto, se quiser conhecê-las, fique por aqui. E lá vamos nós, relato 1. Meu nome é André e há algum tempo fui operado em um hospital geral ao anoitecer. Após a cirurgia, adormeci, mas durante a madrugada senti algo frio brincando com minha mão. Essa sensação me acordou, e ainda assim senti uma mão fria brincando com meus dedos. No entanto, quando consegui virar a cabeça, percebi que todos estavam dormindo na sala. Relato 2. Olá, amigos do canal, sou a Solange e minha casa é pequena com uma janela voltada para a rua e um espelho de corpo inteiro em frente à janela. Uma noite, por volta das 10 horas, ouvi batidas no vidro. Minha reação imediata foi olhar para o grande espelho e pude ver uma senhora idosa sorrindo para mim. Ela mostrava apenas as gengivas e alguns dentes batendo no vidro com suas grandes unhas. Pensei que ela queria algo para comer, mas quando virei para a janela não havia ninguém. Por impulso, olhei para o espelho mais uma vez e vi como ela continuava lá por um segundo, essa senhora que não estava na janela, apenas no espelho. Relato 3. Minha mãe trabalha à noite, razão pela qual eu sempre fico sozinho. Por isso, muitas vezes passo a noite jogando no meu celular. Em uma ocasião, por volta da 1 da manhã, decidi dormir. Desliguei a luz e fechei os olhos. No entanto, minutos depois, na minha cozinha, pude ouvir uma mulher chorando. Pensei que minha mãe tinha voltado do trabalho e talvez tivesse sido repreendida, então não quis sair. Mas o choro ficou cada vez mais triste, então saí para consolá-la. Procurei minha mãe, mas o som parecia vir agora do quarto dela. Bati na porta, perguntando o que estava acontecendo e por que ela chorava, mas de repente não ouvi mais nada ao abrir a porta do quarto. Ela estava vazia. Corri rapidamente para ligar para ela, pensando que por algum motivo estranho ela tinha saído chorando na rua. Ao atender, ela me disse que tinha estado lá trabalhando o tempo todo. Relato 4. Já viram aquelas casinhas de plástico que compram para as meninas, daquelas em que só elas cabem? Bem, quando trabalhei como babá aqui em Sumaré, uma vez vi na escuridão a menina que cuidava brincando lá dentro nas altas horas da madrugada. Pensei que ela tinha acordado, mas ao acender a luz para fazê-la dormir, vi que ela estava deitada ao meu lado, dormindo. Enquanto eu estava dormindo, o leve movimento do colchão me acordou. Ao abrir um olho, vi minha esposa à beira da cama penteando seu longo cabelo. Isso me pareceu muito estranho porque estava completamente escuro. Deixei passar, pois ela costuma se levantar às 5 da manhã. Virei para a esquerda para continuar dormindo, mas ao esticar o braço senti o corpo da minha esposa que estava deitada e dormindo. Gritei, o que acordou minha esposa. Contei o que aconteceu, mas ela apenas disse que era um pesadelo, mas eu sei que não foi assim. Eu sei que vi alguém à beira da minha cama penteando seu cabelo. Relato 5. Quando levei meu filho de apenas 3 anos para o quarto dele para dormir, ao deitá-lo ele disse algo. Mamãe, não gosto mais que minha avó venha me cantar à noite. Perguntei como ela era e ele me deu as características da minha mãe, mas minha mãe morreu há mais de 10 anos. Relato 6. Eu tenho uma história com minha irmã que minha mãe dizia ser muito sensível, capaz de sentir e ver coisas que nós não víamos. Minha irmã e eu morávamos na casa da minha mãe, com 5 quartos. Eu ocupava um da frente e minha irmã usava o quarto da entrada com seu bebê. Em uma ocasião, o bebê não parava de chorar e ela tentava acalmá-lo, mas todo o esforço não era suficiente e a bebê continuava chorando. Houve um momento em que o ambiente mudou. Começou a sentir-se observada, mas não sabia de onde vinha aquele olhar. Vale ressaltar que toda a casa estava escura. Quando acendeu a pequena luz de uma lâmpada, finalmente conseguiu acalmar a filha. No entanto, aquela sensação de ser observada não desapareceu. Ela não deu importância, mas quando apagou a lâmpada e se virou para se deitar, olhando para o armário, percebeu uma sombra escura de uma silhueta de mulher sentada em cima do armário.
Com muito medo, ela acendeu rapidamente a lâmpada e viu como aquela coisa pulava em sua direção. Ela fechou os olhos por medo, mas quando os abriu, aquela mulher havia desaparecido. Relato 7. Meu nome é Andy e quero compartilhar uma história. Quando estava grávida de apenas 3 meses, uma noite, enquanto estava na cama, uma mulher entrou no meu quarto. Na escuridão, pude vê-la. Ela usava um vestido branco de noiva com um véu que cobria toda a cabeça. Aquela mulher começou a pegar nos meus pés, mas aos poucos começou a subir pelas minhas pernas até chegar à minha barriga. Suas mãos pareciam esqueléticas. Fiquei paralisada, sentindo como aquela mulher apertava com muita força meu estômago. Por um momento pensei que ela ia me matar. Pouco a pouco, comecei a mover minha mão para tentar pegar a Bíblia que eu sempre deixava na cabeceira da minha cama. Quando consegui alcançá-la, comecei a lê-la no Salmo 23 repetidas vezes, até que aquela mulher aterrorizante me disse: "Cale-se, você só se defende com isso." Não me importei com o que ela disse e continuei lendo a Bíblia. Fiz isso até que ela finalmente me soltou. Vi como aquela mulher arrepiante se levantava e caminhava pelo meu quarto. Podia ouvir claramente seus sapatos de salto alto. Ouvi também quando ela abriu a porta e desapareceu. Isso foi o mais aterrorizante que me aconteceu. Passaram-se os meses e meu bebê nasceu, mas infelizmente só viveu 3 dias. Relato 8. Sou caminhoneiro e há alguns anos aconteceu algo estranhamente paranormal enquanto eu dirigia na rodovia Rio Santos. Meu ajudante estava olhando para a estrada e passamos por um trecho onde ele ficou de boca aberta. Vi como ele tentava falar, mas não conseguia. Ele só apontava para a janela. Ficou assim por vários segundos até que finalmente conseguiu falar. Ele me pediu desesperadamente para olhar pelo espelho. Ao observar, pude ver o que o deixou sem palavras. Era uma figura humanoide, mas com traços de animal. Conseguimos vê-lo encostado na caixa de carga enquanto estávamos a 100 km/h. E com essa velocidade, ele saltou para a estrada. Não sei o que aconteceu com aquela coisa estranha, porque ela se perdeu na escuridão da rodovia. Relato 9. Esta não é minha história, mas aconteceu na minha família na época em que minha avó era jovem. Ela morava com meu avô em um quarto muito pequeno. Uma tarde, algumas 7 pessoas foram visitá-la. Quando a tarde chegou, meu avô foi ao quarto, abriu a porta diante de todos, mas viu todos gritarem. Conta a minha família que o motivo do grito foi que todos viram meu avô entrar sem a parte inferior do corpo. Relato 10. Há apenas 2 meses, tive que ir à casa de um cliente chamado Fernando, que morava na rua paralela à da minha amiga. Isso me surpreendeu muito porque lá naquela rua só havia uma casa em ruínas. No entanto, acho que não era assim. Quando cheguei, entrei, e um homem me recebeu com um belo jantar. Tudo estava perfeito. Quando o homem me disse para ir ao quarto de cima, subi e, ao abrir a porta, encontrei um quarto muito elegante, até com terço na cabeceira da cama. Enquanto observava isso, ouvi de repente um telefone tocando perto de mim. Um telefone que não existia nem podia ser visto na casa. Foi muito estranho. Naquele momento, recebi uma mensagem dizendo para sair daquela casa porque estava sendo possuída. Fiquei muito nervosa. Justo quando ia embora, vi um jornal que chamou muito minha atenção. O homem com quem eu estava, o homem que estava lá embaixo, tinha falecido há 2 anos. Liguei para a polícia, mas eles não acreditaram em mim. No entanto, quando chegaram, os levei ao quarto, e o que vimos foram os restos mortais do falecido em uma maca com terra. Como isso aconteceu com esse espírito, e o que eu comi naquela casa. Relato 11. Meu avô, quando fazíamos reuniões, contava suas histórias paranormais. Muitas envolviam seres fantasmas, mas uma delas chamava muito a atenção. É fácil acreditar no paranormal, mas pelo menos para mim, é difícil acreditar em seres híbridos. Meu avô sempre gostou de caçar, e uma tarde, estando na floresta com sua espingarda, viu sua presa perfeita rondando entre a vegetação. Era um veado grande, gordo e robusto. Meu avô mirou e puxou o gatilho. O veado recebeu um impacto no estômago, mas não caiu. A primeira coisa que o veado fez foi soltar um grito de dor humano. Depois se levantou em 2 patas e saiu correndo na direção oposta. Ao ver tudo isso, meu avô não se incomodou em ir atrás daquele animal. Mas nos dias seguintes,
Um homem foi relatado morto na floresta por um tiro de espingarda, exatamente onde meu avô tinha atingido o veado. Relato 12. Olá, meu nome é Ângelo. Descobri recentemente seu canal e queria compartilhar minha história. Uma história curiosa no metrô. Estava na estação Tatuapé, indo em direção às escadas rolantes para descer até a plataforma. Ao descer, senti claramente que alguém estava pisando na escada atrás de mim, até sentir o peso da pessoa. Mas minha surpresa foi que, ao virar, não havia ninguém. E a estação estava praticamente vazia. Era impossível que alguém se virasse tão rapidamente. Relato 13. Tenho uma lembrança muito presente de quando eu era criança. Eu tinha uma boneca de pano com a cabeça de plástico. Era minha favorita, com ela eu podia conversar, brincar e até contar minhas coisas. Lembro que à noite, quando estava sozinha no meu quarto, ela falava comigo. Não mexia a boca, mas eu podia ouvi-la. Lembro-me de sua voz delicada e doce, embora às vezes falasse de uma maneira muito grave. Quando brincava com ela, podia ver como ela se mexia, movia a cabeça, os olhos e até ficava de pé e podia andar alguns metros. Eu não tinha medo, pensava que esse comportamento era normal para bonecas. Agora, sempre que lembro desse acontecimento, fico aterrorizada ao pensar que todo esse tempo eu conversei com um ente dentro da minha boneca. Relato 14. Meu nome é Nelson e estudei no Colégio Camilo Castelo Branco, em Itaquera, São Paulo. Um amigo de sala, tentando impressionar a namorada, tentou fazer uma manobra difícil com sua moto, mas infelizmente deu tudo errado. Ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Foi decretado luto na escola para todos irem ao velório. Quando me perguntaram se eu ia, disse que não, porque ele não iria no meu enterro. Enquanto todos os demais colegas de classe foram, fiquei jogando videogame em casa. Anos mais tarde, ao andar em uma rua do Balneário Gaivotas à noite, um motoqueiro que não pude ver o rosto surgiu do nada e me disse: "Você não foi ao meu enterro, mas eu estarei presente no seu." E ele simplesmente desapareceu. No dia seguinte, minha namorada teve um aborto espontâneo e perdemos nosso filho. Gostaram dos contos curtos? Quais os deixaram mais impressionados? Tem algum relato para nos enviar? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.